Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Na aula de hoje, então, nós vamos fazer uma revisão bem rápida de um conceito que nós já aprendemos, que foi o conceito de vazão, tá? E nós vimos três tipos de vazões. Então nós vimos a vazão volumétrica, né? A vazão volumétrica, que está relacionado com volume, a razão em massa com massa e peso com peso. Bom, mas então, para nós, o que então define o conceito de vazão? Então, o conceito de vazão é o quê? É o volume por onde passa um fluido num determinado tempo. Isso é um conceito de vazão. Tá? Então, vazão é volume por tempo. Aí tem esse exemplo, um esquema para a gente aqui bem simples. Eu tenho uma tubulação, eu considero um intervalo determinado, tá? Nesse intervalo, chamei esse intervalo de S, tá? E vou marcar o tempo quando o fluido chega aqui, né? E vou parar quando ele passar aqui. Né? Essa é a ideia. Então, eu começo a marcar quando ele passa aqui e paro quando ele passa nesse determinado ponto. Esses são as nossas referências. Beleza. Então, se eu vou marcar o tempo daqui até aqui, eu defini um comprimento, um espaço. Então, o que eu vou fazer? Se eu considerar essa área aqui, ó, da seção, né, eu considerar essa área e eu multiplicar essa área aqui, eu fazer essa área, que é exatamente igual a essa, porque o cilindro é uniforme, vezes esse comprimento aqui, isso para mim, área vezes comprimento é volume. Beleza. Agora vamos pensar o seguinte, se isso aqui é verdade. Tá, mas vazão para nós, nós definimos como sendo volume por tempo. Logo, o meu volume. Então, a vazão volumétrica é o quê? Volume, que é área vezes esse determinado comprimento, S, dividido pelo tempo. Só que lá da física do movimento, nós sabemos que velocidade, né, velocidade média, é o quê? É o espaço, a variação do espaço por tempo. Então, espaço por tempo, né, eu posso dizer, então, isso aqui, espaço por tempo, para mim, vai ser minha velocidade. Logo, eu vou ficar com área vezes velocidade. Essa era a primeira formulinha que a gente aprendeu. Bom, então eu posso representar a vazão volumétrica desta maneira, por esse caminho, ou por este caminho. Importante é lembrar o seguinte, qual é a unidade? Bom, eu sempre falo, vai na definição. Por quê? É volume por tempo, é metro cúbico por segundo, metro cúbico por hora, litros por segundo. Dá para calcular por aqui? Dá. Se eu considerar, por exemplo, a área como metro quadrado, a velocidade vai ter que sair metro por segundo, porque tem que estar coerente as unidades. M quadrado vezes m ao cubo, dividido por segundo, que é exatamente a mesma coisa. Bom, depois a gente estudou a vazão em massa, né? Uma outra forma de você definir vazão. Na vazão em massa, o conceito, a ideia é exatamente a mesma. É massa por tempo. Né? O que é interessante da vazão? Porque nós conhecemos lá que a massa específica ela era dada por massa, que era relacionada à massa ou volume de uma determinada substância. Então, essa massa aqui, essa é exatamente essa massa aqui. Então, eu posso pegar dessa equaçãozinha, isolar o m e dizer que m é ρ multiplicando em cruz, né? Aqui é como se fosse 1. Eu posso dizer, multiplicando em cruz, m é ρ vezes v. Com essa equaçãozinha, eu pego esse m e jogo ele aqui. Então, eu vou dizer que m ponto é porque é vazão, né? O pontinho no QV, o pontinho no Q gama é vazão. É só representação de vazão. É uma taxa, por isso que a gente usa como ponto. É taxa. Taxa de vazão, é taxa de volume, taxa de massa no tempo. Então tá bom.
Aí eu vou jogar aqui, meu M ponto vai ficar o quê? M, que era o meu ρ V, dividido por T. Se eu olhar, eu já poderia até pensar, volume por tempo, né? Volume por tempo, isso aqui, ó, já é para mim o quê? Velocidade vezes área, porque volume por tempo é definição de vazão volumétrica. Então, já daqui eu poderia diretamente dizer que M é igual a ρ, velocidade vezes área. Essa equação é a mais importante de todas e eu vou explicar por que daqui a pouquinho. Tá? A ideia é exatamente a mesma. Eu vou marcar o tempo, professor, mas aí influencia, precisaria fazer tudo novamente, todo o cálculo? Não, óbvio que não. Né? Porque a ideia é exatamente a mesma, só estou mudando o tipo da vazão. Quando eu falar em vazão em peso, né? Vazão em peso, isso eu posso representar por Q gama, né? Q gama. A vazão em peso, ela é o quê? É o peso dividido por tempo. Segue a mesma definição. Né? A definição de vazão em peso é peso por tempo. Vazão de volumétrica, volume por tempo. Vazão em massa, massa por tempo. E nós sabemos que peso ele é igual à massa da minha substância vezes a gravidade. Isso é o conceito de peso, né? Que a gente inclusive estudou em física. Se eu substituir isso aqui, então eu vou chegar à conclusão que meu Q gama ele é igual a quê? A mg sobre T. Tá bem? mg sobre T. E aí, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Se eu olhar bem, M, eu vi do slide anterior, M era igual a ρ vezes, né, vezes volume. Então, eu jogando o M aqui, novamente, né, eu vou substituir o M aqui, Q gama, ele vai ser igual a quem? A ρ V ρ V G dividido por T. E nós já estamos vendo aí que volume por tempo para nós era velocidade vezes área. Logo, vazão volumétrica, né? Desculpa, vazão em peso é igual a ρ, né? ρ V A G. Ah, professor, mas né, aqui a fórmula está gama. Sim, ρ vezes G é gama. É gama. Então vai ficar gama VA. Muito bem, até aqui. Então nós revisamos os três conceitos de vazão. Agora, para entender o porquê, nós estamos saindo daquele estudo da hidrostática, que o fluido está parado, para entrar numa análise do fluido, que o fluido agora está movimentado, ele está se movimentando. Tá? E para definir algumas termos uma referência de como é esse fluido, tá? É que nós estudamos a experiência de Reynolds. Né? Reynolds foi muito importante porque ele definiu, ele classificou o fluido. Então o experimento de Reynolds, ele consiste o quê? É um reservatório, tá? E aí ele colocava nesse reservatório, aqui tinha uma agulha, e essa agulha ele inseria um corante e controlava a vazão dessa tubulação. Ele observou que quando a vazão era muito baixa, a velocidade do escoamento era muito baixa, ele percebia que os filetes saíam lineares, né? É como se o fluido propagasse em linha, em lâmina. Por isso que ele deu o nome de escoamento laminar, porque ele via o fluido como se fossem lâminas. Aí ele falou assim, bom, esse fluido eu chamo de laminar. Ele percebeu que se ele aumentasse a vazão, aumentasse a velocidade desse escoamento aqui, conforme ele aumentava, né, ele percebia que tinha um período, aí ele já começava a não mais ficar tão linear aqui. Esse período
ele chamou de transição, tá? Então, na realidade, a transição é o escoamento que ele não é nem laminar por completo, nem turbulento por completo. E a partir de uma determinada vazão, o escoamento ele já não obedecia uma orientação prévia, né? Ele poderia estar em qualquer sentido e direção. É como se fosse uma fumacinha, né? Porque você não tem uma... A hora que eu olhasse aqui o corante ele se misturava com a água, ou seja, ele está bem turbulento. E aí, em termos numéricos aproximados, né, essa equação está em termos de viscosidade cinemática. Eu não gosto de trabalhar com essa equação de Reynolds. Particularmente, eu gosto de trabalhar com a equação tradicional, que é Reynolds é igual a ρ V x sobre μ. Por que eu gosto dessa? Porque essa aqui você enxerga diretamente. Primeiro que a gente trabalha com a viscosidade absoluta. Isso é mais simples, que é o que a gente trabalha no dia a dia. Tá? E é onde você tem, é mais fácil encontrar valores para viscosidade. E você tem as propriedades conhecidas. Massa específica, né? Velocidade. Essa aqui, dimensão característica, na realidade você vai analisar, por exemplo, qual é a grandeza, né, que vai ser sua referência para olhar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um cilindro aqui. E aí eu venho com o escoamento ele vem, ele vai chegar aqui, ele vai dividir um para o lado de cá, né? Dependendo como for. Pode ser que já escolhe. Então, esse tipo, né, de geometria, né, porque a grandeza característica é ligada à geometria. Por exemplo, o nosso x é o diâmetro, que é aonde eu vou analisar o meu escoamento, em cima do diâmetro. Tá? Então, a grandeza característica ela vai ser definida de acordo com a sua geometria. Tá? Vou fazer rapidamente esse exercício, porque ele é bem simples, mas olha que interessante. Uma mangueira é conectada em um tanque com capacidade de 10.000 litros. Então, eu comecei a partir de agora, todas as turmas fazerem exercício dessa forma. Sempre nós vamos botar algumas informações. Primeiro, dados. Quais são os dados? Então, eu tenho uma mangueira com capacidade, né, um tanque, e esse tanque, né, eu ia botar direto, mas vamos escrever direitinho, tem um volume de 10.000 litros. 10.000 litros. E aí ele fala, o tempo gasto para encher esse tanque, ele dá o tempo que eu vou gastar para encher. Então eu tenho um tanque aqui, e aí eu tenho uma mangueira, uma torneira aqui que vai despejar a água aqui. A capacidade do volume está aqui, e o tempo que ele vai gastar é de 500 minutos. Aí ele pede a vazão, bem simples, ele quer a vazão. E detalhe, volumétrica, né? Aí, isso aqui, por exemplo, para nós seria o objetivo. Qual é o objetivo da questão? Eu esqueci de colocar aqui. Qual é o objetivo da questão? O objetivo da questão é determinar a vazão. Tá bom? Então, vamos lá. Por definição, né? Eu vou diminuir a ponta da caneta. Está muito grossa. Então, por definição, né, nós vimos que vazão volumétrica ela era volume por tempo. Né? Então, se é volume por tempo, ele vai ser igual a volume de 10.000 dividido no tempo de 500. Exercício bonzinho, porque ele já colocou para facilitar. Corta aqui daqui, corta esse aqui com esse aqui. 10 dividido por 5, 2. Então, a vazão aí, nesse caso, é 10 vezes 2, é 20, né, litros se está dando por minutos. Exercício tranquilo, puramente.
E costumam ser assim os exercícios, não costumam ser exercícios muito complicados. Muito bem, mas a partir de agora começa a ficar mais interessante. Tá? Por quê? Porque a partir de agora nós vamos começar a trabalhar com a equação da continuidade. Eu já coloquei regime permanente, eu vou explicar o que significa isso. Primeiro porque nossos exercícios eles sempre vão ser baseados num regime permanente. A gente nunca vai trabalhar com regime transiente. Todos os exercícios nossos, regime sempre permanente. E se nós olharmos aí, num contexto que o fluido que a gente trabalha é óleo, água, são fluidos líquidos, não é até razoável, porque nós vamos trabalhar sempre com escoamento incompressível. Então, dá para se admitir esse tipo de coisa, considerando algumas hipóteses. Então, nós não estaremos errando, é isso que eu estou dizendo. Não estaremos errando. Para que o escoamento seja permanente, é necessário que não ocorra variação. A única exigência é, você não vai ter variação de uma propriedade com o tempo. Ou seja, eu vou considerar, por exemplo, o ρ. Tá? O ρ, ao longo do tempo, ele vai ser sempre o mesmo. Tá? Por exemplo, o ar seria complicado. O ar seria complicado. Porque o ar eu posso aumentar muito a velocidade de um veículo e o ρ mudar. O ar é complicado porque eu posso subir, à medida que eu vou subindo um avião, o ρ muda. Onde que isso aqui não dá para ser aplicado? Quando eu tiver, por exemplo, uma situação que implica mistura. Aí não dá. Por quê? Se eu tiver vários fluidos diferentes, eu não posso dizer que o ρ, ele vai ser o mesmo. Tá? Mas para cada uma das substâncias, ele continua sendo o mesmo durante todo o período. A equação da continuidade, então, na realidade, o que eu estou dizendo? Eu tenho uma tubulação aqui. Tá? Aqui é minha entrada, aqui é minha saída. Entra por aqui, então eu vou dizer que esse ponto aqui é o ponto 1, a seção 1, a seção 2. Então vai entrar aqui um fluxo aqui, vai entrar uma vazão. Eu vou trabalhar com a vazão de massa. Como eu estou passando, essa vazão está passando na seção 1, eu vou chamar ela de M1, M.1. Quando ela sair aqui, ela vai sair M2. Acontece que quando eu digo que a equação da continuidade, o regime é permanente, e aí, claro, nós vamos ter que adotar algumas hipóteses para isso. Dentre elas é que, por exemplo, não há, nesse caso, para que eu consiga dizer que se eu somar todas as entradas, que isso é importante, e somar todas as saídas, o valor vai ser sempre o mesmo. Bom, professor, tá bom, mas aqui eu só tenho uma entrada. Então tá bom. E aqui eu só tenho uma saída. Poderia ter mais de uma entrada, mais de uma saída? Você poderia ter uma entrada com várias saídas com várias entradas com uma única saída, ou uma única entrada com várias saídas. Tá? Nesse caso eu coloquei uma só. Tá? Mas eu tenho que atender a isso aqui, porque o sistema ele é conservativo. Então eu tenho que atender o seguinte, que se eu somar todas as entradas e todas as saídas, vai dar exatamente a mesma. Eu tenho algumas hipóteses para aplicar aqui. Então, por exemplo, eu vou admitir o seguinte, esse escoamento, ele é incompressível. Esse fluido aqui ele é incompressível. Se eu falar que ele é incompressível, eu pensar lá no exemplo da seringa, eu coloquei água. Eu apertar o êmbolo, eu vou ver que eu não vou conseguir deslocar um volume significativo. Ou praticamente não vou conseguir. Por quê? Porque ele é incompressível. Tá? Então, admitindo que ele é incompressível, num regime que é permanente, onde as propriedades são iguais em todo o tempo, por todo o tempo, e quando eu penso em incompressibilidade, o que eu estou pensando? Vamos voltar lá. O ρ, ele é massa por volume. Se eu falar que isso aqui para mim não tem como mudar, isso aqui é constante. E se eu admitir que não vai entrar, não vou colocar mais substância, tinha água. Eu apertava o êmbolo, ele não mexia.
eu não estou colocando mais água, mas também isso não muda, não coloco nem tiro água, isso não muda, logo, o que vai acontecer? Isso aqui ele vai ser constante, vai ser sempre o mesmo, ao longo de todo o tempo. Se eu ficar uma hora segurando aquela seringa ou o êmbolo apertado, não vai acontecer nada. Tá? Então a ideia é essa, se eu tenho um escoamento incompressível, tá? E eu não tenho ingestão, como eu falei aqui, eu não coloco massa, não tem entrada de fluido, isso aqui está vedado, essa tubulação não tem entrada mais, só uma. Tá? Então eu posso dizer para vocês que o ρ ele é constante. Então ρ é constante porque ele é incompressível, em regime permanente. Se eu sei, e aqui eu disse o seguinte, né? Somatório de entrada é igual ao somatório de saída. E eu olho, quantas entradas eu tenho? Uma. Qual é? M1. Quantas saídas eu tenho? Uma. Qual é a saída? M2. E nós aprendemos que M1 igual a M2. Nós aprendemos que fluxo de massa ele é igual a ρ, V, A. Só que aqui no ponto 1. No ponto 1. Mas ele é igualzinho o ρ no ponto 2, a velocidade, no ponto 2, e vezes a área no ponto 2. Mas eu falei, é regime incompressível? É, né? O escoamento é incompressível, fluido incompressível, regime permanente? É. Se isso é verdade, então eu sei que ρ1 é igual a ρ2, então eu posso substituir, por exemplo, ele aqui como sendo ρ, né? E fazer a seguinte, V1 A1 é igual ρ, que é o mesmo valor, tá? V2 A2. Então eu posso simplificar esse ρ, né? Logo, chegamos na equação V1 A1 igual a V2 A2. Isso aqui nada mais é que a minha vazão volumétrica do ponto 1 no ponto e do ponto 2. Ah, é a mesma? É, mas por que eu não poderia ter aplicado direto essa vazão? Poderia, né? Mas eu gosto que o aluno aprenda a fazer por este caminho, porque numa situação que vocês caiam, onde você tem uma mistura de fluidos, por esse caminho você não resolve. Agora, usando essa formulação, você resolve sim, sem problema nenhum os exercícios. Não tem problema. Olha um exemplo prático daqui. Né, o exemplo diz o seguinte. Para uma tubulação mostrada na figura, calcule... então vamos lá. Eu vou primeiro escrever aqui os dados do problema. Calcule a vazão em massa, em peso, tá? E determine a velocidade necessária. Aí ele fala assim, o A1 é igual a 10 centímetros quadrados, né? O A2 é igual a 5 centímetros quadrados. O ρ, ele é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico, tá certo? kg por metro cúbico. E a velocidade 1, ela é igual, então a velocidade é igual a 1 metro por segundo. Esses aqui são meus dados. E aí, o objetivo da questão, né, a meta da questão, que ele quer é que seja determinado, né? Ele quer que seja, tentei fazer bonitinho, eu vou tentar dar uma melhorada aqui, que é a vazão volumétrica, volume, peso e massa. Então ele quer a volumétrica, tem que ser na mão mesmo, volumétrica, ele quer a vazão em massa, isso. Esse é o objetivo da questão. Tudo bem, olha aqui, eu tenho uma tubulação, tá? E eu olho a tubulação, eu vejo que ela vem num determinado diâmetro, uma tubulação com determinado diâmetro, e depois sai com um diâmetro menor, né?
Muito bem, então o que acontece? Que o M1 aqui, ele é igual ao M2. Primeiro, por que nós vamos considerar isso? Porque nós vamos admitir o seguinte, primeira hipótese, né? Primeira situação, né? Nós vamos admitir o quê? Que o somatório de todas as entradas tem que ser igual ao somatório das saídas. E aí nós vimos quantas entradas eu tenho? M1, apenas 1. Quantas saídas? Apenas 1. Muito bem. Aí, por definição, que nós já definimos lá atrás, a gente viu que M ponto é igual a ρ V. Então, substituindo isto aqui, né, nós vamos chegar na seguinte situação. ρ1 vezes V1 A1 ρ2 A2 V2. Tá? ρ1 V1 A1 ρ2 V2 A2. Nós vamos considerar o quê? Qual é a hipótese nossa? Né? Considerando o fluido. Importante, isso aqui está sempre bonitinho escrito, né? Incompressível. Então a gente no slide dizia o seguinte, ficaria ρ1 V1 A1. Aí eu estava dizendo, considerando o escoamento, o fluido incompressível, isso é uma característica importante, e que as propriedades, o regime, como sendo permanente. Então, com isso aqui, eu vou admitir que ρ ele não muda. Se o fluido é incompressível, o regime é permanente, então ρ não muda. Logo, ρ1 é igual a ρ2, que é igual a ρ qualquer. Né? Substituindo na equação, né? Substituindo na equação, né? Nessa equação aqui, estrela, na equação estrela. Então, nós vamos ficar como ρ V1 A1 é igual a ρ vezes V2 A2. Bom, aqui eu posso simplificar. Então, nós chegamos que V1 A1 é igual a V2 A2. Professor, eu podia ter aplicado a fórmula direto. Poderia, mas eu estou fazendo o exercício como deve ser feito nos outros. Por quê? Aí vocês vão fixar o conceito. Então, vamos lá. Isso aqui é vazão volumétrica. Preciso, nesse caso, calcular vazão de entrada e saída? Não, basta eu calcular uma só, porque a vazão é a mesma. A vazão é exatamente a mesma, então não me preocupo. Então eu vou ver o seguinte, ele deu qual informação? Área 1 e área 2, né? Só que ele deu a velocidade 1, tá bom? Então, por exemplo, só o título de didático, quanto vale V2? Então vamos calcular V2. Vamos calcular V2, que aí vocês vão entender outra característica do regime. Cálculo de V2. Então, o cálculo de V2 é o seguinte, ó. Quem é V2? V2, nossa, ó, vou melhorar isso aqui. V2 é igual, V2 é igual V1 A1 dividido por A2. Bom, V1 a gente viu que vale 1. A1 vale 10, A2 vale 5. A1 vale 10, A2 vale 5. Professor, eu tenho que transformar isso aqui para metro? Nesse caso não. Sabe por quê? Se você jogar
centímetros quadrados para metro quadrado, você vai multiplicar por 10 a menos 4. Você vai multiplicar 10 a menos 4 em cima, 10 a menos 4 embaixo, e ele vai cancelar. Então, se eu pensar que eu tenho uma relação em centímetros, eu preciso da relação só. Então, eu posso deixar o centímetro, coloque ele aqui do lado, assim, ó. Por que eu coloco do lado? Porque eu mostro, ó, simplifiquei. Então, qualquer ajuste de alteração para acertar a unidade, aqui não vai ser tão significativo. 10 dividido por 5, 2. Então, a gente viu que o V2, ele deu 2 metros por segundo. Ele é o dobro da entrada. Ele entra com 1, sai com 2. E é justificado isso, por quê? A área reduziu pela metade. Se você reduzir a área pela metade, para manter isso aqui constante, se a área desse caiu na metade, a velocidade tem que ser o dobro, porque aí quando eu fizer a área multiplicada por meio, a velocidade multiplicada por 2, vai ser igualzinho à velocidade de entrada. Então vamos ver aqui. Quem que é a vazão volumétrica? Eu vou colocar nesse espacinho aqui, ó. Vazão volumétrica é o quê? É volume, é velocidade vezes área. Então vamos pegar a área 1. Então é 1 vezes a área. Aqui sim eu vou ter que converter. Por que eu vou ter que converter? Porque aqui a área está em centímetros quadrados e a velocidade em metro. Eu não posso. Então eu vou ter que multiplicar, como é centímetros quadrados, eu vou multiplicar por 10 a menos 4. Agora, com essa transformação, eu trouxe isso aqui para centímetro. Então isso aqui, na realidade, a vazão disso aqui é 10 a menos 3. 10 a menos 3. Não cabe aqui, mas seria vazão volumétrica, seria metro cúbico por segundo. Aqui é cubo. A vazão em massa, ele é dada por ρ vezes VA. Quem que é ρ? ρ vezes velocidade, velocidade vezes área. Então, m ponto é o quê? ρ, a gente viu que vale 1.000 vezes 10 a menos 3. Né? Então, 1.000, que é 10 a terceira, vezes 10 a menos 3, vale 1 quilo por segundo. E a vazão em peso é gama VA. A gente viu lá que vazão em peso é gama VA. Gama é 10.000, que é 10 a quarta, vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui vai dar 10 newton por segundo. Então, é um jeito de calcular. Primeiro calculamos a volumétrica, depois a mássica, depois a em peso.